Então veja o que diz a Escritura aí, o que João, o apóstolo, recebeu na ilha de Patmos. Ele estava exilado na ilha de Patmos, sendo perseguido. E diz assim a Escritura, capítulo 21, verso 1: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa passagem, meus irmãos, que aponta para a consumação dos séculos, é uma passagem extremamente consoladora, é uma passagem que nos encoraja, é uma passagem que dá um oxigênio para essa vida tão tumultuada, tão violenta, tão terrível como é a nossa vida. Todos nós que estamos em Cristo, meus irmãos, aguardamos o seu retorno, aguardamos esse glorioso dia, e quando ele voltar, diz a Escritura, ocorrerá um grande julgamento, que nós chamamos de juízo final. E nesse dia, todos os homens estarão ali reunidos diante do trono do nosso Redentor. E diz a Escritura que os incrédulos, os ímpios, os blasfemadores, aqueles que não se renderam ao Filho de Deus, que não confessaram o Filho de Deus, aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, diz o texto, serão lançados no lago de fogo, que ele chama de segunda morte, onde haverá tormento eterno. É só você olhar no capítulo 20, versículo de número 15. Mas os justificados, aqueles que foram perdoados, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, estes daí herdarão o quê? A vida eterna. Estes entrarão na posse da vida eterna. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo de número 16, ele diz uma palavra muito interessante acerca desse dia. Olha o que ele diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que palavra consoladora, né? Encorajadora para a nossa vida. Pois bem, quando essa gloriosa transformação acontecer, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e ocorrer a bendita ressurreição, a transformação dos vivos, meus irmãos, nós também receberemos um novo mundo, um mundo perfeito, um mundo renovado, um mundo completamente limpo, um mundo completamente purificado de toda impureza, de todo pecado. Pode acreditar, o paraíso restaurado é infinitamente melhor do que o jardim do Éden, onde habitaram Adão e Eva.
os nossos primeiros pais. E essa visão, meus irmãos, que o apóstolo João nos apresenta, é uma visão arrebatadora. Uma nova terra, uma nova cidade, uma nova vida. É isso que nós ansiamos e desejamos. E nós vamos começar então mostrando um pouquinho algo dessa nova terra. Uma nova terra. É para onde iremos? Ele diz no verso 1, você pode acompanhar novamente a leitura da palavra de Deus, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu pergunto para os irmãos, o planeta Terra no qual vivemos é bom? Alguém aqui quer ir para o céu? Amém, né? Alguém quer ir agora? Ah, Senhor. Vai um pouquinho aí, pastor. Eu quero no filho ainda. Meus irmãos, o planeta Terra no qual vivemos é bom ou mal? Pense bem. Esse mundo, com todas as suas belezas naturais, com essa biodiversidade, com todos os deleites que há, essa terra é boa ou essa terra é ruim? Boa? Lá em Gênesis capítulo 1, nós encontramos o Criador dizendo algo acerca da terra. Em cada fase da criação, o Criador viu que era o quê? Bom. Depois que ele cria o homem, diz: é muito bom. Mas no capítulo 3, acontece a entrada do pecado. E o pecado, ele afeta a criação. Mas o ponto, meus irmãos, é que essa terra, ela continua sendo bela, ela continua sendo boa, mas agora ela sofre. Nós vivemos num planeta caído que sofre deterioração, que sofre decomposição, que sofre desorganização. Os cientistas dizem isso. Estamos num processo de desorganização contínua. Isso é efeito do pecado. Tanto que o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, verso 22, ele diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Não há dúvida, meus irmãos, a queda do homem lá no Jardim do Éden não atingiu apenas a humanidade, não atingiu apenas o homem, a queda do homem atingiu toda a criação. E esse vasto universo, tão belo, tão extraordinário, ele também anseia, ele também deseja uma redenção. E nós cremos que quando o Senhor Jesus Cristo foi levantado na cruz, ele foi levantado na cruz não apenas para nos redimir do cativeiro do pecado, mas ele morreu na cruz também para redimir esta criação caída. Meus irmãos, ele resgatará e transformará este mundo. Por isso o apóstolo João diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Por enquanto, este mundo no qual habitamos é um campo de guerra, não é mesmo? Esse mundo no qual habitamos é um campo de guerra, cheio de lutas, cheio de dores, cheio de sofrimentos, mas esse mundo, ele será transformado, meus irmãos, e surgirá, diz aqui o apóstolo João, um novo céu e uma nova terra. O nosso planeta, meus irmãos, e todo esse universo, eles não serão destruídos ou aniquilados. Mas tudo que nós vemos passará por um processo glorioso de transformação. O Senhor Deus transformará, meus irmãos, todas as coisas. O apóstolo Pedro, e se você quiser, você pode acompanhar a leitura, 2 Pedro capítulo 3, ele diz o que vai acontecer com este universo. Ele diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. 2 Pedro capítulo 3, verso 12, diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Meus irmãos, essa terra suja, essa terra impura, essa terra que está num processo de decomposição, essa terra, ela passará, eu vou colocar aqui, por um incêndio purificador. Ela passará por um incêndio purificador e uma nova terra, uma terra renovada, restaurada, organizada, surgirá pelo poder de Deus. Neste mundo, meus irmãos, o apóstolo João, ou neste novo mundo, o apóstolo João diz que o mar não existe. Há várias interpretações para isso. Literalmente, o mar, ele de certa forma divide os continentes. João também estava isolado na ilha de Pátmos, mas o mar era esse símbolo, né, de separação. Essa separação não vai existir mais, mas simbolicamente, outros comentaristas dizem que o mar também aponta para essa ideia de tribulação, de angústia, de aflição, de tormento. A figura do mar, simbólica ou literalmente, podemos dizer assim, ela não existirá nesse novo céu e nessa nova terra. Agora preste atenção. Nós vivemos, meus irmãos, numa belíssima terra, mas nós não podemos colocar o nosso coração nesta terra, não podemos colocar o nosso coração aqui. Eu e você somos peregrinos e forasteiros, nós estamos caminhando aqui em direção à pátria celestial. Nós fomos expulsos do paraíso, o paraíso perdido, fomos expulsos. E fomos expulsos por causa do pecado, mas nós caminhamos em direção ao paraíso restaurado. Este mundo, meus irmãos, não é a nossa pátria final, não é a nossa habitação final, não é o local onde eu e você descansaremos eternamente. Nunca se esqueça que sob esse céu, debaixo desse céu, nós sofreremos. E nós sofremos debaixo desse céu perdas, frustrações, decepções, angústias, injustiças e uma série de outras coisas. Parece que estamos o tempo todo sob ataque, mas debaixo do novo céu, debaixo da nova terra, nesse novo mundo onde habitaremos, tudo será perfeito. E tudo estará em perfeita harmonia. E Deus graciosamente vai retirar o sofrimento da nossa vida, Ele vai banir completamente o sofrimento da nossa vida. Deus vai criar, meus irmãos, uma nova terra, e uma nova terra na qual viveremos. Ele vai transformar todas as coisas, e nós desfrutaremos de todas as belezas dessa nova terra, e nós poderemos também explorar todos os recursos desta nova terra, e nós utilizaremos todas as coisas desta nova terra para o louvor da glória do Senhor. Nós não ficaremos, meus irmãos, lá no céu, sabe, tipo fumacinha, aquela coisa etérea, tal, não é isso. O céu é um lugar intermediário entre essa terra e o novo céu e a nova terra. Na ressurreição, tudo é restaurado, tudo é transformado. E nessa nova terra habitará a justiça, a paz, a alegria eternamente. É isso que João vê. Ele vê uma nova terra. Aí eu pergunto, alguém quer ir para essa nova terra? Amém, meus irmãos? Ah, pastor, agora não, pastor, mas assim, quero ir lá. Deus tem algo bom reservado para nós. Agora, olha que interessante, João continua olhando para esses acontecimentos futuros, e ele vê também uma nova cidade, uma nova terra e agora uma nova cidade. Veja o verso 2. Diz assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Cidade santa e Nova Jerusalém, às vezes essa expressão pode se referir tanto à cidade, à estrutura da cidade, como pode se referir ao povo que habita a cidade.
João usa de uma forma, de outra, de uma forma, de outra. Às vezes nós lemos se refere ao local. Vou colocar aqui o local físico, né? Não é a melhor palavra, mas é o local físico, a cidade, a estrutura. E às vezes se refere ao povo de Deus, se refere à igreja de Deus. Então ele diz o seguinte: vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Nós moramos numa bela cidade? Sim ou não? Sempre que vem um missionário, um pastor para cá, eu coloco ele no carro e vou mostrar a cidade. Todo orgulhoso. Na hora que tem isso, tem aquilo, tá total, né? Eu já sou itajaiense, meus irmãos. Né? Mas eu vou mostrando a cidade, né? E levo nas praias, tal. Vou lá no Morro da Cruz, mostro a cidade, né? Não pode ser dia de enchente, meus irmãos, senão não tem. Mas mostra a cidade, e eles olham tudo aquilo, e acham bonita, a cidade iluminada, fica assim. Da última vez que veio, agora, um missionário que esteve aqui, o missionário Cláudio, eu levei ele para dar uma volta na cidade. E aí eu não sei o que aconteceu, mas onde eu ia tinha um problema. Eu falei, meu Deus, será que mudou a cidade nesses 5 anos? Tinha um problema, apareceu uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, está acontecendo alguma coisa errada. Veja, nós moramos numa belíssima cidade, uma cidade que mistura praia e campo, né? Mas, meus irmãos, como todas as outras cidades, a nossa cidade não é perfeita. Ela não é perfeita, ela carrega as marcas do pecado, ela carrega as marcas da violência, as marcas da prostituição, da drogadição, dos furtos, da pobreza, do desemprego, de tantas outras mazelas. Assim é a nossa cidade. E as melhores cidades são assim. Aí eu pergunto, que tal se nós mudássemos para uma outra cidade, completamente restaurada, completamente renovada e perfeita? O que vocês acham da ideia? Vamos para uma cidade melhor que a cidade de Itajaí, Nova Jerusalém. Quem quer ir para a cidade? Eu quero, pastor. Mas não agora, mas eu quero. Depois, meus irmãos, de contemplar o novo céu e a nova terra, então o apóstolo João ele vê a cidade santa, conhecida como Nova Jerusalém. E essa cidade, ela indica, como eu disse, um lugar e ao mesmo tempo simboliza toda a igreja triunfante e glorificada de Deus. E essa cidade, diz João, ela desce do céu, e ela desce do céu como a mais bela noiva, adornada, enfeitada, e ela desce para um casamento, ela desce para ser entregue ao noivo, ela desce para ser entregue ao Redentor Jesus. E o apóstolo João está aqui como uma espécie de convidado de honra, ele está observando tudo, e como um convidado de honra ele percebe ali que tudo está pronto, meus irmãos, para aquela cerimônia nupcial. Uma linda cidade habitada pelos filhos de Deus sendo entregue nas mãos do noivo. Uma cidade preparada, um povo preparado para o casamento, para um grande casamento. Sinal de intimidade, relacionamento. E o mais interessante é que o responsável pelo preparo da noiva, o responsável por adornar a noiva, ataviar a noiva, o responsável é o próprio Cristo. Porque Jesus Cristo, meus irmãos, Ele morreu por nós, para nos purificar, para retirar toda a mácula, toda a ruga, todo o defeito da corrupção do pecado. Jesus Cristo morreu na cruz para nos preparar para este glorioso encontro, para que estivéssemos de fato um dia prontos para o casamento. É Ele que adorna a noiva. Pensando nessa questão da cidade, e pensando também na questão da nossa cidade, a cidade de Itajaí é muito boa, mas a cidade de Itajaí não é o nosso destino final. Vocês concordam comigo? Ah, pastor, é o meu destino final. Não é. Não é. O máximo que você vai chegar é até a fazenda aqui. O que tem na fazenda? O cemitério. Então um pouquinho mais para baixo ali, né, no outro. Itajaí não é o seu destino final. A cidade de Itajaí não é o seu destino final. O que o nosso Deus está dizendo é que há uma nova cidade, um novo reino, meus irmãos, e nós estamos caminhando para lá, e em breve chegaremos lá. Em breve adentraremos essa cidade. O João, a partir do versículo 9, aqui do capítulo, ele começa a falar detalhadamente sobre essa cidade.
cidade. É óbvio que nós não temos condições de explorar todos os detalhes dessa cidade, mas eu quero chamar a sua atenção para algumas informações interessantes acerca dessa cidade. Isso está a partir do versículo de número 9, ou seja, ele fala da Nova Jerusalém. Só você dá uma olhadinha na sua Bíblia. João vai dizer que esta cidade, por exemplo, ela tem como fundamento pedras preciosas. Isso é maravilhoso. Ele vai dizer que nesta cidade as ruas são de ouro, a praça principal também é feita de ouro. Ele está dizendo que essa cidade, ela está recheada de beleza, ela está recheada de riqueza, esplendor por toda parte. Ele diz que essa cidade é uma cidade santa, porque não haverá nela nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de violência. Todos nós viveremos em perfeita paz. Não haverá ciúmes, não haverá inveja, não haverá ódio, não haverá arrogância, não haverá intrigas nessa cidade. E uma coisa que me chama a atenção é que ele diz que nessa cidade não há templo, não há santuário nesta cidade, porque a igreja, ela habitará em Deus e Deus habitará na igreja. Hoje, meus irmãos, nós somos habitados por Deus por meio do seu Espírito, mas nós habitaremos em Deus, e Deus em nós. Isso significa plena comunhão. O apóstolo João também diz que esta nova cidade, a cidade de Jerusalém, ela não precisa de sol e não precisa de lua para dar claridade. Ele fala o seguinte, que a glória do Todo-Poderoso Deus vai iluminar a cidade, e a lâmpada é o Senhor Jesus Cristo. Por meio de Cristo, o Deus Todo-Poderoso iluminará toda a cidade. E tem vários outros detalhes, é uma riqueza que encontramos aqui sobre a cidade. Mas o ponto, meus irmãos, que eu quero destacar, e o que há de mais importante, é que um dia nós chegaremos lá. Um dia nós adentraremos esta cidade, desfrutaremos de uma plena e perfeita comunhão com Deus. O que eu quero destacar para você é que um dia, como nós cantamos, estaremos face a face com o nosso Redentor. Ó, que dia glorioso, meus irmãos, esse dia há de ser. Alguns comentaristas falando sobre o tamanho da cidade, está no capítulo 21, verso 16, 12 mil estádios, né? Alguns dizem que essa cidade ela tem mais ou menos 2.300 quilômetros, assim, em cada um dos lados. A cidade é quadrada, né? Ela é quadrada e em cada lado tem 2.300 quilômetros. Alguns comentaristas dizem isso, fazendo aqui uma transformação de medidas, né? É uma cidade muito grande, é uma cidade muito bela, é uma cidade muito rica. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso mundo e quando nós olhamos para a nossa cidade, nós pensamos assim, nossa, mas como a maldade! E embora o mal seja excessivo neste mundo e nós somos atingidos por ele, é confortante para nós sabermos que o Senhor Jesus Cristo conquistou a vitória final. Uma nova terra, uma nova cidade nos aguarda. A Nova Jerusalém, que será a capital dessa nova terra, ela nos aguarda. Isso, meus irmãos, deve encher o nosso coração de esperança, porque no fundo, meus irmãos, não há outra esperança a não ser essa esperança. É exatamente essa expectativa, meus irmãos, da entrada nesse gozo eterno, nessa terra, nesta cidade. É isso que enche o nosso coração, sabe do que? De coragem, de otimismo. É isso que faz com que a gente não desista da vida. A gente continua servindo, amando, adorando o Senhor, mesmo em tempos de desespero, ou de perdas, ou de enfermidade, nós continuamos firmes, porque estamos caminhando para a vitória final. João vê uma nova terra, ele vê uma nova cidade. Depois você pode olhar com mais detalhes a riqueza dessa cidade. E por fim ele vê também a presença consoladora de Deus. Eu quero caminhar então para o fim falando sobre isso. Veja o versículo de número 3 e 4. Versículos de número 3 e 4. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles,
Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, após ver, meus irmãos, o novo céu e nova terra, bem como a cidade santa, o apóstolo João ouviu uma voz poderosa vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Veja que interessante, antes, lá no Antigo Testamento, Deus manifestava a sua presença por meio do tabernáculo. Depois passa o tabernáculo, Deus manifesta a sua presença no templo, que foi inaugurado pelo rei Salomão. Depois, no dia de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, Deus passa a manifestar a sua presença em nós. Não é mais esses 4 paredes, em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E no novo céu, na nova terra, nós habitaremos nele. Ele será, diz o texto, a nossa morada, o nosso tabernáculo. Nós habitaremos nele e ele em nós. João diz que nesse dia não haverá mais o quê? Lágrimas. Lágrimas. Nós nascemos chorando, não é? Passamos uma vida de luta, às vezes chora de novo, e quando perdemos o ente querido, choramos de novo. Um comentarista disse, um pregador disse, que depois da queda, meus irmãos, o nosso mundo ele se tornou num vale de lágrimas. O tempo todo derramamos lágrimas, por causa das angústias, das perseguições, das perdas, por causa das dores, por causa do luto. Mas a palavra de Deus diz que todas essas coisas que causam essa lágrima de tristeza, todas essas causas serão banidas, serão retiradas, extintas da nossa vida. Meus irmãos, no novo céu e na nova terra não há tristeza. No novo céu e na nova terra não há nada assim decepcionante, não há nada frustrante, não há nada deficiente, não há nada pecaminoso. O que há nesse local? Só há paz, só há harmonia, prazer, deleite, jovialidade. Todos nós queremos jovialidade, jovialidade. Tudo, meus irmãos, será feito novo. Também não haverá dor. Sabe aquela... Eu não estou me referindo só à questão de dor física, que é muito ruim, né? Eu não sei se você der uma topada lá no novo céu, se você vai sentir dor. Mas a dor emocional, sabe a dor da alma? Aquela dor que incomoda, contra a qual nós lutamos. Então, diz João que não haverá esse tipo de dor, porque não haverá morte, não haverá aqueles acidentes fatais que nós tanto ouvimos, aqueles acidentes fatais, não haverá aquelas doenças, meus irmãos, incuráveis, não vai ter serviço fúnebre, como nós vemos hoje, não haverá aquelas, sabe a última despedida? Como é difícil aquele momento, a última despedida. E também não haverá nenhum velhinho travado na coluna, sabe? Vai ficando, né, todo travado e tal. Então, não sei se você já chegou nessa fase, todo mundo chega, começa a doer tudo, começa a travar tudo, e às vezes você vai parando, não vai ter nenhum velhinho assim, sabe, travadinho, detonado, não vai ter, porque Deus vai trazer uma nova vida, um novo corpo restaurado, glorificado, e por meio desse corpo glorificado você vai poder render toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. Nós desfrutaremos, meus irmãos, aquela comunhão ininterrupta com o nosso Deus, com o povo de Deus, com aqueles amigos que nos deixaram, que já partiram e estavam em Cristo. E é isso que João está dizendo. Ele está dizendo assim, a vida está difícil, está complicada, mas talvez você está sofrendo demais, porque o teu coração está enraizado demais nessa terra, porque você só pensa nesse mundo, porque você não percebeu ainda que a sua vida é como um sopro,
é como uma neblina, é como a erva do campo. Você ainda não entendeu que há algo maior que te aguarda. Será que tudo isso realmente é verdade? Porque talvez esteja aqui assim, pastor, mas será que esse negócio vai acontecer mesmo? Veja aí o versículo 5. E aquele que está sentado no trono, aquele que reina, disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Olha, Deus conhece o seu coração e a sua vida. Não importa o que está acontecendo na sua vida nesta noite. Jesus Cristo, diz aqui a palavra, Ele é o princípio e o fim. Ele tem o mais pleno controle sobre toda e qualquer situação que esteja acontecendo em nosso planeta ou que esteja acontecendo em sua vida. E é confortante saber que Ele é o princípio e o fim, porque isso significa a sua soberania sobre todo o universo. Ele reina do princípio ao fim, Ele governa do princípio ao fim. Ele é o Senhor eterno, Ele é o Senhor, meus irmãos, que governa o futuro, e nós podemos e devemos confiar totalmente no seu poder. Olha que lindo o texto diz assim, que Ele vai nos saciar eternamente por meio de um rio de água viva, de um rio de água vivificante. E esse rio, diz o texto, vai fluir do trono de Deus. Há um rio que flui do trono de Deus, de água vivificante. Meus irmãos, preste atenção. Nós estaremos lá. Amém? Agora, eu pergunto, todo mundo vai estar lá? Todo mundo vai estar lá? Então veja o que João diz, versículo de número 8. E agora eu quero mostrar para você quem não vai entrar no céu. Não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus está dizendo quem não vai entrar no céu. Não adianta chorar, não adianta bater. Veja quem não vai entrar. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda. Os covardes, sabe quem são? São os indecisos. É aquele que não tem coragem de viver totalmente para Cristo. Ele está arrumando uma desculpa. Se esse for o teu caso, é melhor você resolver esse problema hoje. Os incrédulos são aqueles que ouvem a palavra da verdade, mas não se rendem à palavra da verdade. Não se rendem à palavra da verdade. São chamados de infiéis, são descrentes da promessa. Os abomináveis, sabe quem são? São aquelas pessoas poluídas pelo mundo, poluídas pelos desejos da carne, entregues nas mãos do próprio Satanás. Os assassinos são aqueles maldosos que tiram a vida de outras pessoas inocentes e caminham nessa perdição de maldade sobre maldade. Os impuros aqui, meus irmãos, são aqueles sexualmente impuros. Isso envolve fornicação, adultério e homossexualidade. Os idólatras e feiticeiros são aqueles que praticam a macumbaria, a feitiçaria, são aqueles que vivem consultando os mortos. E os mentirosos são aqueles que vivem na prática da mentira. E esses também serão despachados, sabe para onde? Para o inferno. Pastor, quem vai para o céu? Versículo 7. O que diz aí o versículo 7? Quem vai para o céu? Ele diz aí, ó: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Ah, o
vencedor, quem é o vencedor? O vencedor não é aquele que vence por méritos. O vencedor é aquele que crê em Cristo. E pelos méritos de Cristo é salvo, e ele persevera nessa graça até o fim. Esse é o vencedor. Esse é o vencedor. E eu concluo a minha palavra dizendo o seguinte: onde você tem colocado o seu coração? Lembra do que Paulo diz? Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, onde Cristo vive. Lembra? Então, preste atenção. Onde você tem colocado o seu coração? Você pode ser adolescente, jovem, uma pessoa mais madura. Onde? Pensa aí. Qual é o seu destino? O seu destino é o paraíso? Ou o seu destino é o lago de fogo? Pensa bem, é para onde você está indo? Você está indo para a casa do Pai Celestial? Ou você está indo para aquelas trevas do tormento? Para onde você está indo? Onde está o seu prazer? Você tem prazer assim em servir a Deus? Você quer uma vida com Deus? Ou você tem buscar o seu prazer no pecado e nos desejos pecaminosos? Então eu quero dizer uma coisa muito importante. Hoje, agora, nesse momento, é o dia da sua decisão. É o dia da sua decisão. Você precisa escolher a vida para que você viva eternamente. É o dia da sua decisão. Você vai esperar mais o quê? Hoje é o dia da sua decisão. É o dia do seu reencontro. Meus irmãos, quando Jesus Cristo voltar com essa gloriosa cidade, dá para imaginar? Uma cidade gloriosa descendo do céu? Dá para imaginar? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar com essa cidade e entrarmos nessa cidade, nós precisamos entender que as portas estarão fechadas definitivamente para aqueles que não se decidiram aqui e agora. Agora, para você que já entregou a sua vida a Cristo, enquanto esse dia não chega, eu encorajo você: permaneça adorando, permaneça servindo, coloque a sua esperança nessa gloriosa e poderosa volta do Redentor. Não se desanime em tempos de crise. Quando você vê aquelas criancinhas, como nós vemos, aquilo parte do nosso coração, temos compaixão. Quando vemos essas notícias e tantas outras coisas, tudo isso deve inspirar o teu coração. Você quer a volta de Cristo. Curva a sua fronte, nós vamos falar com Deus. Pai, nós olhamos para esse mundo, Senhor, e temos vontade de chorar em prantos diante de Ti. E o que nós vemos, Pai, ainda é muito pouco de tudo aquilo que tem acontecido distante dos nossos olhos. Ó Deus, até quando, Pai? Nós continuaremos a ver crianças morrendo, ó Deus, das formas mais cruéis, naquelas guerras, aqueles imigrantes, ó Deus, indo para aqueles países, quantas crianças morrendo afogadas naqueles mares. Ó Deus, quantas e quantas pessoas morrendo por meio dessas catástrofes. Ó Deus, nós olhamos para o nosso país, para o nosso povo, quantas desgraças, Pai. Ó Deus, nós nos derramamos diante de Ti. Quanta violência, quanta imoralidade, quanta sujeira, Pai. Nós precisamos, ó Deus, urgentemente de uma renovação, de uma restauração, de uma reorganização de tudo. E humildemente nós suplicamos a Ti, ó Deus, envie novamente o Seu Filho, Pai. Nós ansiamos por esse retorno.
Nós queremos ver a glória do Redentor. Nós queremos habitar na cidade santa, Nova Jerusalém. Nós queremos caminhar por aquelas ruas com os nossos irmãos e desfrutar de paz sem fim contigo. Mas enquanto esse dia não chega, ó Deus, enche o nosso coração de fé, de encorajamento, de esperança, Pai, de motivação, para continuarmos vivendo para a Tua glória, para continuarmos pregando o Evangelho aos perdidos. Enche o nosso coração, Pai, de esperança. Assim pedimos a Tua bênção sobre nós, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um cântico